Bem-vindo ao podcast da Por Acá, onde a gente compartilha pontos de vista novos e inovadores e uma nova consciência sobre os animais. Eu sou a Thaís, estou aqui com o Guilherme e se você está preparada para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. A gente tem falado no nosso Instagram, inclusive se você não segue, já segue lá, @poracá, bastante sobre comandos, sobre por que ficar pedindo comandos não é a melhor opção, como isso acaba sendo uma das únicas orientações, como que a gente recomenda lidar com cães que são ansiosos, por exemplo. E eu acho que isso tem gerado algumas dúvidas, mais questionamentos. Muitas pessoas querem entender de uma forma mais profunda o que está por trás disso, porque é realmente uma ideia mais nova, é algo que a gente acabou criando aí ao longo dos nossos 12 anos de trabalho, observando coisas que não estavam sendo tão legais, coisas que poderiam ser feitas de uma maneira melhor. E aí a gente criou esse jeito de lidar e de ensinar os cães que envolve não ficar pedindo comandos. E aí, como a gente entende que isso é algo um pouco diferente, um pouco novo e que pode gerar alguma confusão, porque, né, como eu falei, acaba sendo boa parte da orientação que as pessoas recebem em adestramento, a gente quis fazer esse episódio e porque é um assunto muito legal. Eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo direitinho o que a gente quer dizer com isso, qual o melhor caminho e o que está por trás dessa história de comando, de treinos, de como ajudar o cão a ser mais tranquilo, a ter mais estabilidade, a ter o que a gente sempre fala da inteligência emocional. Boa. Acho que o principal insight é que eu estava lembrando aqui desse processo profissional mesmo, de como a gente foi se desenvolvendo nesse trabalho com animais. E foi lembrar, eu lembro até hoje de conversas que a gente tinha, principalmente quando a gente morava em São Paulo, já no nosso finalzinho, né, dessa trajetória em São Paulo, na rotina de adestramento, de ir de 5 a 10 casas num dia, às vezes, para treinar cães. A gente chegava à conclusão de que a maioria dos nossos atendimentos, e às vezes casos que a gente ficava ano, assim, né, vários meses, até mais de ano, às vezes, treinando, os cães, eles, se a gente fosse botar uma lista de comandos, eles sabiam os básicos, né? Só que é o básico bem feito, é lógico, é o que a gente, é a essência do que a gente vai passar nesse episódio, mas não sabiam truques mirabolantes, pular por cima da cabeça, Andar no meio da andar no meio da perna. perna, Tinha cachorro que não sabia nem da pata, né? A gente nunca né? ensinou. Deixava para ensinar a dar a pata realmente quando a gente via alguma função, né? E é sobre isso também que a gente quer falar hoje. Antes de tudo, precisamos deixar muito claro que não somos contra ensinar truques e comandos, né? E, na verdade, eu sou contra o termo comando, principalmente comando de obediência, porque isso cai muito naquele papo que a gente gosta de querer ressignificar, né? Uma visão muito arcaica do jeito que a gente lida com os animais, deles terem que obedecer comandos, de que alguém manda e algum outro ser obedece. Eu não gostava quando a minha educação era levada por esse caminho, em escola ou até mesmo dentro de casa. E eu acredito que estar na pele de um animal que ele é obrigado a se submeter e obedecer às coisas que a gente manda ele fazer, né? Ele ser adestrado, enfim, já é um termo também que acaba levando para o lado pesado da coisa. A gente acaba usando comando para todo mundo entender, né? Mas a gente prefere falar em comunicação, né? Então você faz uma comunicação com o animal e ele responde também. Comunicação é sempre uma via de mão dupla. É a comunicação no sentido de ter um emissor, né? Alguém emite um sinal, uma comunicação, que pode ser um comando, um sinal verbal, um sinal gestual, e o animal como um bom receptor, entendendo e codificando exatamente a mensagem que o emissor está emitindo e executa essa ação da maneira que a gente espera, né? Então, nesse sentido, que é muito legal fazer treinamentos de truques e comandos de maneira geral, porque é uma importante ferramenta para o desenvolvimento intelectual e cognitivo, e no dia a dia é importante mesmo a gente praticar isso. O que a gente é um pouco contra é, às vezes, o jeito que isso é feito e como as coisas acontecem no dia a dia dos cães, quando eles já aprenderam, né, e como que esses comandos são usados na rotina deles. Primeiro ponto importante da gente falar, expor, né, um pouquinho essa nossa opinião a respeito dessa visão sobre comandos,
é de mostrar primeiro o fundamento psicológico por trás de aprender ou ensinar um comando. Um comando nada mais é do que uma memória armazenada, né? O que a gente chama de um condicionamento. Então, a partir de um exercício de repetição, da gente ficar passando uma mesma mensagem, o cão interpreta as consequências disso, se é positivo, se não é, enfim, de alguma maneira isso é armazenado na cabeça deles. Um ponto que pouca gente leva em consideração a respeito do treinamento de comandos é o lado emocional das coisas. Então, mais uma vez, estamos aqui falando do emocional, né? Mas isso tem total interferência em como que os animais enxergam, às vezes, até quando a gente pede, o que eles sentem quando a gente pede alguma coisa para eles, quando a gente solicita que eles façam alguma coisa. E isso às vezes passa batido até mesmo pelos profissionais que ensinam as pessoas ou ensinam diretamente os animais a fazer esses truques, né? A entender essas comunicações. Eu vou explicar um pouquinho mais. O que eu estou querendo dizer aqui é que em todo aprendizado, tudo que acontece, toda a memória que é armazenada na nossa cabeça e na cabeça dos animais, se você parar para reparar, tem sempre um estado emocional que a gente estava sentindo ou o animal estava sentindo no momento de aprendizado. E é isso que a gente tanto fala de professores na escola que a gente gosta mais do que outros, lembranças de experiências que para a gente podem ser muito boas ou podem ter sido traumáticas. Então, quando um animal está aprendendo alguma coisa, então ele está aprendendo a sentar, ele está aprendendo a dar patinha, ele está aprendendo a deitar. O estado emocional que ele está nessa hora, ele também está sendo condicionado junto na memória desse comando. Então, muita gente fica presa à mecânica de movimento, a pedir determinada execução de padrão motor. Então, eu gostaria que ele ficasse sentado, ou que ele ficasse parado, ou que ele deitasse. E a gente fica só buscando essa movimentação como um parâmetro legal para falar se o comando está sendo bem feito ou não. Só que, às vezes, na maioria das vezes, ninguém está levando em consideração o estado emocional que o animal está no momento de aprendizado. E isso vai ficar armazenado na cabeça dele para o resto da vida. Aí você pode estar se perguntando, né? Falar, mas eu uso petisquinho para ter certeza de que está sendo uma associação boa. E aí, só antes de falar disso, para quem já está mais por dentro desse mundo e tal, quando a gente está falando de treino associa estado emocional, a gente tem que lembrar sempre, né, usando termos científicos, que por trás desse condicionamento operante, que é o treino, existe o condicionamento clássico, que é essa resposta involuntária, essa emoção que ele está sentindo. E o petisco ou o alimento por si só, não necessariamente a gente está falando que ele só gera alegria. É claro que ele está fazendo aquilo ali por prazer, porque ele quer aquela recompensa. Mas isso pode gerar também a famosa ansiedade. Então, dependendo da forma que esse treino é conduzido com o alimento, mesmo sendo algo positivo, ele gera ansiedade. Exato. Que é uma das principais coisas que nós humanos temos que combater em nós mesmos, né, hoje em dia, e nos nossos animais também. Então, a forma como é treinado, mesmo com petisco, pode gerar ou ansiedade ou insegurança, tá? É possível também, então, animais medrosos, às vezes, que são obrigados a fazer alguma coisa só para ganhar comida, também podem estar associando tal situação a uma insegurança, a essa ansiedade de, nossa, eu quero essa comida, mas eu não quero fazer isso, enfim. Então, tem muito mais por trás do que a gente está vendo ali, só essa mecânica, né, do tal do comando. E também desse termo que ficou amplamente difundido sobre o adestramento positivo, né? Lógico que a gente é a favor de ensinar as coisas através de experiências positivas e agradáveis, e o petisco é uma maneira de fazer isso, um treino animado, bem motivado e tal, mas o que a gente está querendo dizer aqui é estado emocional. Então a ansiedade, ela pode ser uma ansiedade que de certa maneira limita, né, ou gera um estresse tão forte, mesmo sendo para coisas boas.
Imagina uma criança que é muito estimulada, vai ter uma viagem muito legal no dia seguinte, e aí no dia anterior ela vê toda a preparação, as pessoas ficam, e aí, vai viajar, vai ser legal, e não sei o quê. Muito provavelmente a noite de sono dela não vai ser a mais tranquila, ela tá muito ansiosa para algo muito legal que vai acontecer na vida dela. Então é nesse sentido que às vezes a gente fazer um condicionamento na cabeça dos cães, a gente propor esse condicionamento em estados emocionais muito ativados, por exemplo, com ansiedade, pode de certa forma prejudicar a maneira como ele lida com as situações no dia a dia. Eu vou dar um exemplo clássico que com certeza você já viu, ou talvez aconteça aí, que é aquela coisa de você pedir o senta, e aí o cachorro já senta, deita, dá pata, gira, rola, ele já vai fazendo tudo seguido, e a gente acaba, né, as pessoas acabam falando assim, ah, que engraçado, ele já tá fazendo tudo para ganhar logo, né? Então esse é o condicionamento feito, por exemplo, com ansiedade. Aí você consegue ter mais claro assim, legal, foi feito de um jeito positivo, mas ele tá extremamente ansioso, ele não tá nem conseguindo se concentrar nessa comunicação entre vocês. Então esse é um dos pontos para tomar cuidado, né, com o comando, e por que a gente não acha a coisa mais importante do mundo ficar incentivando milhares de comandos, a não ser, como o Guilherme falou, nesse ponto de estímulo cognitivo, de você dar atividades, que é extremamente importante, mas feito com consciência, né? Não é o caminho de ficar treinando comandos vários, não é o caminho para trabalhar a ansiedade e inteligência emocional. E aí a gente vai falar mais sobre isso. Eu só lembrei de uma outra situação clássica, por exemplo, cães que no momento de treinamento, né, de aprender um comando, por exemplo, aprender a deitar ou aprender a ir para a caminha, eles aprendem isso de uma maneira muito intensa, envolvendo ansiedade. Então, né, envolve ali uma pessoa que eles adoram, às vezes o tutor, às vezes um adestrador, uma pessoa que está ajudando o tutor com isso. Envolve uma comida muito interessante, então é algo que também já deixa ele bem animado por si só. Se ele gosta dessa atividade, isso naturalmente já o coloca num estado de ansiedade. E aí, com esse treino, é armazenada essa memória de que deitar na caminha, ou deitar, ou ir para a caminha, é associado também à intensidade, a muita ansiedade, e ele se sente de uma maneira ali pronto para receber a próxima informação. E aí esse cão, ele precisa, vamos supor que ele precisa aprender a ficar deitado e relaxado na caminha quando ele fica sozinho em casa. E é isso que a gente às vezes passa de instrução para ele no treino. Vai lá para a cama, fica lá relaxado. É muito incongruente na cabeça dele uma coisa da outra. Ele não consegue entender que a cama recebeu uma instrução nossa de fazer executar exatamente aquele comando que foi pedido, ir para aquele lugar onde normalmente ele é recompensado no estado de ansiedade. Agora, nessa situação, representa uma comunicação que é para ele ficar calmo. Então, acho que é esse, né, a gente pode ilustrar aqui várias outras situações, mas é mais ou menos isso que a gente quer dizer, que às vezes um comando e a maneira como ele é condicionado, né, dependendo do estado emocional que o cão está ali no momento do condicionamento, pode interferir, até atrapalhar em algumas situações no dia a dia. Isso, e aí espero que você já esteja começando a entender por que a gente está batendo nessa tecla de comando, de prestar atenção, de que não é o caminho, de que acaba dando muito trabalho pra gente, e por que aqui na Poracá, eu e o Guilherme, a gente fala muito em ensinar conceitos, tá? Então, de novo, a gente não é contra comando, mas a gente enxerga um caminho muito melhor, muito mais lógico, muito mais simples, que é com conceitos. Quer ver um outro motivo aqui, que eu não sou tão a favor assim de treino de comandos, ou da gente ficar pedindo comandos? De que como a maioria desses treinos de comandos ou as interações que envolvem comandos são feitas pelas pessoas com seus cães, que normalmente envolve uma situação muito ritualizada. Então uma pessoa para tudo, pega ali um petisquinho, primeiro vai até aquele armário mágico onde está guardado as coisas mais especiais do cão, pega um petisquinho ou pega a petisqueira, vai até sempre o mesmo lugar da casa que é confortável para fazer isso, fica um cenário muito característico. E aí, normalmente, também, a gente vê bastante acontecer, pedir sempre uma mesma sequência de comandos. Tem uma série
de outros requisitos básicos aí para fazer um treino assim bem feito, mas isso é tema até para um outro episódio que a gente pode falar sobre condicionamento. Se você tiver interesse, até coloca nos comentários aqui embaixo. Mas fazer tudo do mesmo jeito, né? Pedir sempre a mesma sequência é algo que não ajuda de fato para o que as pessoas e os cães precisam no dia a dia. Porque eles não generalizam bem os aprendizados, então eles ficam muito craques em executar aqueles comandos, executar aquelas comunicações naquela situação específica. Eles não conseguem generalizar para outras situações que fazem parte do resto da vida deles. E aqui já vem mais uma polêmica de acordo com isso, mais uma coisa para você pensar aí, que dentro dessa ritualização, onde o animal identifica que é hora de treinar comandos, é quando começa a acontecer o que muita gente fala, aquela velha história de se eu não tenho o petisco na mão, ele não obedece, né? Ele não faz o que eu peço. Ou na rua depois ele não senta, embora em casa ele saiba. Porque dentro disso que a gente está falando, de treinos de comando versus treinos de conceitos e inteligência emocional, quando ele está só dentro desses treinos de comando, a única recompensa que ele está enxergando, além da interação com você, é a comida. E quando a gente fala de ensinar conceitos e trabalhar a inteligência emocional, ele se sente recompensado pelo próprio estado emocional. Então ele se sente tão bem, tão relaxado, tão satisfeito com isso, que a recompensa é o estado emocional dele mesmo. Então é muito mais vantajoso, porque todo mundo quer se sentir bem a todo momento, não importa se ele vai estar na rua, se você vai estar com comida na mão ou não. Para ele vai ser muito mais prazeroso, muito mais gostoso. Então acaba sendo algo muito mais natural também, ao invés de ter que pega comida, fica pedindo coisa para ele. Conseguir ajudar os cães a sentir a recompensa mais valiosa, que eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente também gosta de sentir, que é aquela recompensa intrínseca, é a sensação de ter superado algo, sensação de dever cumprido, de ter conseguido também relaxar depois de um momento estressante, de um momento desafiador. Então, de maneira geral, acho que a grande conclusão assim é que treinar comandos ele não gera autonomia para os cães, né? Faz com que ele sempre dependa de instruções, ele fique sempre numa expectativa de o que o humano vai pedir, o que aquele outro indivíduo vai instruir para ele fazer naquela hora, o que ele vai receber de comunicação que ele precisa colocar em prática para, de alguma maneira, lidar com o que tiver acontecendo. Nossa, acho que esse é o principal ponto que a gente queria passar, né? A gente falou várias coisas, mas acho que esse é o principal. A gente é a favor dele saber, no mínimo, né, um senta e deita, ele precisa entender alguma comunicação para o dia a dia, para diversas situações, acho que é muito bacana, mas a gente acaba tornando eles dependentes dessas instruções. Então a gente fica o tempo inteiro... Fulaninho, não, fulano, senta, fulano, deita, em várias situações, né? Então, sai na rua, senta antes de sair pela porta, senta quando vê outro cachorro, senta antes de dar oi. E a gente fica passando essas instruções o tempo todo, aí a gente quer ficar parado em algum lugar, deita, fica, né? O tempo inteiro microgerenciando o cachorro. Isso, além de te dar muito trabalho, como a gente falou, toda vez que você pede alguma coisa, você está colocando ele no estado emocional, que ele aprendeu essa coisa e ele está esperando ganhar a recompensa. Tem sempre uma expectativa envolvida. Ou esperando você falar o que ele precisa fazer. E é por isso que a gente foca em ensinar conceitos. E a gente diz que todos os cães e até os tutores, eles precisam aprender conceitos. O que a gente quer dizer com conceitos? Por exemplo... Uma frase que é clássica, que diz muito sobre um treinamento de conceitos, é de que você não observar um comportamento também é um comportamento. Então aí entra o conceito de esperar, né? Então quando um cão vê uma porta abrir, né, ele não fazer nada é um conceito importante a ser aprendido. Não é porque uma porta abriu que ele necessariamente precisa passar para o outro lado, para o outro ambiente que agora ele está enxergando a possibilidade de ir. E é muito diferente, para ficar bem claro, é muito diferente ele entender o conceito de esperar, de não fazer nada, de
toda vez que a porta vai abrir, você pede para ele sentar e ficar antes de ser liberado. Aí é você falando versus ele identificando o contexto e tomando uma atitude por si só, tranquila. Isso que eu ia falar, não estamos aqui querendo confundir o comando, né? Muita gente não treina fica e usa a palavra espera como esse treino de ficar estimulando com que o cachorro fique parado, esperando ansiosamente a recompensa aparecer para dali então ele poder fazer alguma coisa. É esperar simplesmente quando ele não precisa fazer nada, né? Então, se você parar para pensar, se você tem um cachorro, por exemplo, que já sabe sentar, sabe fazer comandos, você vai ver o quão difícil é você pegar uma recompensa na mão e ele simplesmente não fazer nada. Ele ficar parado, por exemplo, com os 4 apoios no chão, as 4 patas, né, esticadas, eles não De sentar, pé, né? ele de pé, né, o cão de pé, que não é de pé igual, seria um comando. Muita gente treina o cão a ficar em pé igual um humano, só com as 2 patas de trás apoiadas no chão, mas seria realmente entender que, poxa, é um ponto de estabilidade, de que ele entende que dali pode vir alguma informação, alguma instrução, mas isso de certa maneira não gerar nele uma tremenda expectativa, uma ansiedade tão alta que faz ele, como num piloto automático, sair apresentando coisas ou tentar fazer coisas para conseguir entender o que ele precisa fazer. Ou nessa situação, ele depender de você ficar falando, senta, espera. Esse é um outro ponto, assim, né? Eu nunca entendi muito bem por que num comando de fica, antes as pessoas precisam pedir para o cachorro sentar, por que ele precisa ficar sentado ou deitado. Então o comando vira senta, fica, ou deita, fica, né? E quando que ele passa a ser só um fica? Ixi, isso aí a gente já entra em questões de treino e enfim. Mas a gente parar para pensar, porque aí falando, fala, nossa, é verdade, né? Mas são vícios, são coisas que a gente vai criando mesmo em treino e que vale a gente aprofundar nesse assunto que é muito interessante. Exato. Tem um outro conceito que eu gostaria de comentar, que é o conceito de permanecer, né? Então, quando você pede para um cão sentar na sua frente, fala, senta, ele senta e muitas das vezes, quando ele está ansioso, ele simplesmente toca a traseira no chão e normalmente já levanta e vem buscar a recompensa até você, ou já, mesmo que ele não venha buscar recompensa, ele toca o bumbum no chão, você entrega a recompensa, ele já levanta, ou deita, ele já deita, ganha a recompensa e ele já levanta de novo, né? É um conceito de, poxa, permaneça, se eu estou pedindo um comando, eu pedi para você sentar, então desse comando mesmo dele obedecer, de sentar quando a gente pede, senta, e até que a gente passe uma nova instrução, permaneça sentado. Então esse conceito de permanecer é algo também que precisa ser trabalhado, ajuda muito no controle emocional, no momento do condicionamento, do aprendizado, né? E depende muito dessa visão do treinador, de quem que está ali ensinando o cão, de quem que está ajudando o cão a passar por esse processo, a entender o que precisa ser feito. Esse é um conceito lá de fora, tá? Então, nos Estados Unidos é muito comum um cão só fazer qualquer outra movimentação depois que ele ouve um comando quando ele recebe outra instrução, uma nova instrução. Senão, ele permanece parado, né? De novo, sem você precisar falando, né? Senta, senta 500 vezes. Então, é só senta. E ele entende que é só, ele fala, nossa, que maravilha, é só ficar aqui parado e esperar. Exato. Não depende da minha atitude ativa, de eu ficar tentando adivinhar o que essa pessoa vai querer, né? De eu ficar esperando o próximo comando. E aqui entra também a situação que eu comentei, de quando você pede para o cachorro ir para a caminha dele, vai lá para sua caminha. Poxa, se ele acha que o treino é ir para a caminha, ganhar uma recompensa e aí ele pode sair da caminha, em que momento que ele vai entender que ele pode permanecer relaxado lá na cama e a partir dali ele continuar talvez sendo recompensado ou se sentir melhor por ele estar num lugar que é confortável para ele, tá? Então fica essa visão, essa minhoca, não queremos aqui colocar
mais problemas ou mais desafios aí para vocês, mas fica essa visão um pouco diferente do que Mas seria só um ficar, né? justamente pelo contrário, justamente porque a gente passou a observar o quanto tudo isso de ficar pedindo comandos está mais atrapalhando do que ajudando, e a gente está fazendo isso justamente para ajudar as coisas a serem mais simples, mais leves, mais tranquilas e mais lógicas até na cabeça do seu cão. Então, a gente sempre preconiza esses conceitos muito no lugar de apresentar uma situação e deixar o cão entender qual a melhor atitude que ele tem a tomar nessa situação. Um exemplo também que eu já treinei, que a gente sempre recomenda e que é super legal, é o cão identificar, por exemplo, quando você está com ele na rua, que é o mais fácil e que as pessoas também mais acabam ignorando. Quando você está com ele na rua e você para conversar com alguém, você senta num banco porque você precisa falar no celular, ou você quer sentar numa padaria, num café, enfim. Quando ele identifica que você para, ele automaticamente deita e relaxa. Permanece. Entende? E a gente já fez esses treinos e é automático, não precisa ficar falando, fulano, agora deita, fica aí, sossega. Não, aí ele tenta sair de novo, aí você não, deita, e fica o tempo inteiro. Às vezes a pessoa fica meia hora que ela tá parada só falando com o cão o que ele tem que fazer. Então, isso é o conceito. Ele olha, ele fala, meu humano parou, qual a melhor atitude que eu posso tomar? Deitar. Ele por si só. Né? Então a gente ensina essas atitudes, isso que é o conceito do que a gente está falando, ele identifica a situação e toma a melhor atitude. Boa. Um outro conceito também, esse a gente fala muito no nosso curso de inteligência emocional, que é o de engajar. Muitos cães, mesmo treinados, eles não sabem exatamente continuar engajados com quem está direcionando ali, com quem ele está interagindo, ou principalmente nessas situações fora de casa, onde tem muito estímulo acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente quer dizer com engajar é nós sermos uma recompensa interessante, como a gente já falou, mas também quando a gente tem algo que é do interesse do cão, ele permanecer conectado com a gente. Não é porque a gente pediu alguma coisa para ele prestar atenção na gente, então a gente vai passar por algo desafiador no meio do passeio. Daí a gente, fulano, aí ele olha pra gente e a gente entrega um petisquinho. Poxa, se da gente veio um petisco que para ele é interessante, por que que a maioria dos cães pega o petisco e volta imediatamente a querer interagir com a rua, achar um cheiro no chão e puxar lá na frente no passeio ou se distrair com qualquer outra coisa? Isso mostra uma falta de habilidade de se manter engajado, né? Então, quando a gente fala engajar, vem muito de uma técnica de treinamento, né, que é luring. Isso também vem lá de fora, que é a indução de como os cães aprendem a maioria dos comandos. Só que, como a maioria das pessoas, e também aqui zero julgamento, eu sei porque eu já fiz isso, eu já treinei cães de um jeito também que eu não seria como eu treinaria hoje em dia. Né? Mas às vezes a gente, muito na pressa de querer ver o resultado logo, bom, a meta desse treino é ensinar que um cachorro sente. Então, se ele já senta logo na segunda vez que eu tento, eu já passo a premiar somente o comportamento de sentar. Só que não seria essa a maneira mais legal da gente construir esse conceito para ele. Seria mesmo dele entender que se ele segue a nossa instrução, ele consegue continuar engajado numa comunicação, num gesto que a gente faz para ele, a gente consegue, na verdade, ter uma conexão muito mais forte, e isso faz com que a gente consiga passar pelas situações mais desafiadoras, tendo a certeza de que o cão consegue se manter conectado na gente, concentrado na possibilidade de lidar melhor com a situação se ele estiver prestando atenção na gente. Sabe quando você está andando na rua com alguém que você gosta, uma amiga, um amigo, um companheira ou companheiro, e você, poxa, não gosto de tal pessoa que vai passar, ou nossa, eu tenho medo de passar por essa rua. Se você passa conectado a essa pessoa, fala, conversa comigo aqui e que você não vai nem olhar, continua olhando para mim, sabe? Essa é uma maneira de lidar muito melhor com os desafios, de passar por situações que são desafiadoras. Talvez esse conceito não seja tão fácil para você visualizar, mas é um jeito também de treinar os comandos que fortalece esse engajar, e até alguns exercícios também. A maioria, eu diria que praticamente assim,
98% dos cães que a gente atende que já sabem um comando, a gente quase que reensina esse comando do zero para ele ter se engajar bem condicionado. Então não é só porque ele sabe alguma coisa que ele sabe realmente engajar, né? Eu até anotei aqui uma observação sobre o que seria um engajar, fazer com que o cão fique engajado em você, né, na interação com você, na instrução que você pode passar para ele, e não somente ele busque descobrir o que ele precisa fazer para ganhar um petisco e logo ele tá livre para fazer outras coisas. Tá? Ou para descobrir qual que é o próximo Ou para descobrir passo. qual que é o próximo, mas quando é lugares estimulantes, normalmente ele pega um petisco com a gente e ele já está de novo focado nos estímulos ali no que está no entorno. Então esse engajar pode fazer total diferença, principalmente quem treina cães reativos, cães muito medrosos, cães muito ansiosos na rua, cães que no parque não conseguem ficar parados, você não consegue sentar para ler um livro com ele, enfim, são várias situações onde esse engajar pode ajudar muito também. Entender esse conceito e não só ele saber algum comando mágico que vai fazer ele conseguir fazer tudo isso. E um outro conceito que eu acho importantíssimo, que também a gente não vê por aí, que a gente comentou uma vez nos stories também, e várias pessoas ficaram curiosas para entender melhor, é o de desistir. Então, basicamente, o cão entender que ele não insistir, que ele não ir até alguma coisa, que ele não tentar pegar alguma coisa, é o melhor caminho, mas que também não é você falar não ou você falar deixa, é ele identificar determinada situação e falar, opa, nessa situação o melhor que eu posso fazer é ficar parado, é não ficar tentando, é não ficar indo para cima, né? É não ter essa atitude tão ativa. Então tudo é baseado tanto nele ter um estado emocional tranquilo, porque ele sabe que quando ele ficar tranquilo é que as coisas legais vão acontecer, quanto ele ir identificando situações e saber que as melhores atitudes que ele pode tomar é relaxar, é desistir, é prestar atenção em você. E isso é uma coisa natural, ele passa a fazer isso sozinho, sem você precisar ficar o tempo todo passando comunicações, né? O seu papel vai ser guiar ele da melhor maneira e, claro, sempre recompensar de diversas formas, mostrar para ele o quanto essa escolha dele foi muito boa, mas é muito diferente, é muito mais legal, né? Pensa você também, a sua escolha foi muito boa, que legal, né? Parabéns, não é eu dei um comando, você obedeceu da maneira correta, né? Até o jeito de lidar, a dinâmica muda, é muito mais leve, muito mais divertida para os dois lados. Esse conceito, eu acho ele talvez o mais disruptivo, assim, do jeito que as pessoas precisam enxergar o treinamento dos animais, porque obriga o ser humano a sair desse lugar de que ele precisa sempre instruir, de que se ele não estiver ali supervisionando, o animal vai sempre fazer as piores escolhas e se não for a gente dando determinados comandos ou ordens, ele não vai saber o que fazer e obriga a gente a confiar na capacidade do cão fazer essa associação do que gera a recompensa, né? Então o treino de desistir ele é focado sempre em recompensar a desistência. Então a gente precisa observar que o cão desista para só então ele receber o que ele tanto quer. Né? Eu acho que não só no desistir, em todos os conceitos, né? É a gente observar a escolha dele. Sim, mas para mim o de desistir é muito isso, porque existe uma inteligência na cabeça dos cães de identificar o que ele faz, que evento que gerou a recompensa, o que fez com que ele ganhasse o que ele tanto queria. Então, se ele quer muito uma comida que está em cima da mesa, a gente precisa ensinar para ele de que não é ele tentar pular, ele tentar chorar, ele tentar latir, ele tentar subir na mesa, roubar isso da gente. E na verdade o que vai gerar exatamente a recompensa de ganhar essa comida que ele tanto quer é quando ele desistir dessa ideia. E a partir do condicionamento, e a gente tem que sempre acreditar no condicionamento, isso é uma verdade assim fisiológica, acontece. Então quanto mais a gente reforçar a desistência,
mais rápido ele vai conseguir entender isso. E ele, eu quero tal comida, vou me manter calmo aqui em tal posição, longe daquilo. Ao invés dele ficar ativamente buscando o que ele tanto quer, ele vai entender que o melhor é ele mostrar que ele não quer, ele fica calmo, ele lida bem com isso, que aí essa recompensa vai acontecer para ele. Só de novo, sem você falar sem nada. Sem ficar dando bronca, sem ficar dando ordem, não é nada disso, tem um jeitinho de ensinar. Esse é o mais importante, lembra? A ideia é a gente dar essa autonomia e inteligência emocional do cão. É assim que a gente vai ter a tranquilidade, assim que a gente vai ter um cão que faz boas escolhas sozinho. E assim é muito legal de ver na prática. Eu gostaria muito que todo mundo pudesse vivenciar isso, assim, é quase uma mágica, né? E dá uma satisfação enorme ver isso acontecendo. Foi isso que fez a Por Acá existir, fez a gente sair do jeito convencional de trabalhar junto dos animais e das famílias e querer trazer realmente esse lado de como que a gente os fortalece, né? A gente sai desse lugar de enxergá-los como frágeis, como às vezes incapazes de lidar com determinadas situações que dependem sempre da gente, dependem da nossa instrução e conseguem realmente passar por todos os desafios. Por último, não sei se a Tá tem mais algum conceito, tá balançando a cabeça aqui dizendo que não, mas eu queria trazer um outro. Não, tenho vários, né? Porque você pode fazer isso em várias situações, né? Dos selecionados, né? Mas eu gostaria de trazer mais um, então, que seria o conceito de enfrentar, né? Existe também na psicologia, até humana, avaliando uma capacidade de enfrentamento dos animais. Isso é algo que varia de animal para animal. Tem animais que... De pessoa para pessoa, né? Tem vários fatores que influenciam nessa capacidade de enfrentamento, mas aqui eu quero muito falar daqueles treinos para cães medrosos, né? Se você tem você já deve ter ouvido falar sobre treinos de dessensibilização, de contracondicionamento, que normalmente envolve só ficar fazendo um comando que ele já aprendeu em situações para ele que normalmente são desagradáveis ou geram certo medo. É lógico que não somos contra esses treinos, eles ajudam no processo de terapia, mas o conceito de enfrentar é a gente ajudar os cães a superar desafios, a gente comemorar junto dele, a gente facilitar com que ele supere desafios no dia a dia, e isso é muito diferente do que a gente dessensibilizar. Vou dar um exemplo. Um cão com medo de fogos de artifício. Fogos de artifício é um evento completamente aleatório, então a gente consegue, durante a rotina normal do dia a dia, né, como um treino de dessensibilização comum, padrão, a gente botar um som do YouTube de queima de fogos e ficar fazendo comandos ou dar alguma atividade que envolva comida para ele fazer isso. Mas imagina assim, ele já tem um grande problema com esse estímulo, que são barulhos de fogos. Não dá para a gente achar que só da gente ficar expondo esse animal a esse estímulo que ele já tem um problema, que só da gente ficar submetendo ele a isso, recebendo um alimento, né, super positivo, super gostoso, que isso por si só vai deixar esse animal mais confiante. Então tem uma série de outras dinâmicas no dia a dia, na rotina, que não envolvem o bicho-papão que ele tanto odeia, que ele tanto teme, que podem ajudar a torná-lo um cão muito mais resiliente, um cão que consiga realmente superar desafios. E aí tem acho que o conceito de enfrentamento está diretamente ligado à resiliência, né? Que é um dos conceitos também que a gente gosta de ensinar. Exato, tem que ser resiliente. Ele se deparar com algo, ele se deparar com algo que é um pouco estranho, um pouco diferente do que ele está acostumado, ou que de certa maneira gera um desconforto, ao invés dele refugar e ali desistir, às vezes, talvez de ganhar uma recompensa super interessante, ou entrar em pânico, demorar muito para voltar. Exato, né? A gente conseguir desenvolver nesse cão a capacidade dele de contornar esses problemas. E aí é o que até a gente fala muito também nos nossos cursos sobre tornar o mundo do tamanho que ele consiga lidar e propondo desafios que ele consiga superar no dia a dia, que isso vai fazer com certeza com que ele consiga enfrentar muito melhor as situações que para ele realmente são desafiadoras.
Tá? Então, para mim, esse é o conceito que também pode mudar a qualidade de vida de cães que têm um pouquinho de medo, né? Muitos têm, ou têm dificuldade de lidar com algumas situações em específico. E até dentro disso tem mais uma polêmica que quando a gente coloca o animal em uma situação que ele está desconfortável e a gente só tá pensando em, por exemplo, pedir para ele sentar ou deitar, a gente está bloqueando uma reação dele. Isso pra gente às vezes pode ser o suficiente. Então ele não tá fugindo ou ele não tá latindo porque ele tá quase sendo obrigado a ficar sentado. Mas a gente não tá cuidando dessa capacidade dele de lidar emocionalmente com a situação ou não tá dando a opção dele mostrar a emoção que ele realmente gostaria, porque ele tá ali sendo obrigado a ficar sentado, né? Então, nessa situação, principalmente cães reativos ou quando tá trabalhando algum medo. Então, fica parado enquanto esse estímulo acontece. Ele não precisa ficar parado. Muitas vezes a gente até gosta de direcionar ele para sair de perto. E não é ele só exibir um comando de ficar parado que necessariamente ele está aprendendo a lidar com aquilo da melhor forma. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também. E aí essa resiliência, todos esses conceitos, a inteligência emocional, se ele quiser ficar parado, ele vai ficar, mas porque ele escolheu, porque ele está ali super confortável, não porque a gente está comandando ele a ficar parado. Eu não sei se isso ficou claro, mas eu sei que vocês conseguem entender a diferença dele escolher determinado comportamento ou dele estar ali porque ele está sendo recompensado muito por ficar parado, tendo que lidar às vezes com um estímulo que emociona muito ele. E às vezes o que mais ajudaria é ele poder se mexer. Tipo a gente quando tá ansioso, né? É obrigado a ficar sentado versus a gente poder extravasar essa ansiedade de outro jeito e depois a gente senta e relaxa porque conseguiu lidar com isso. Nossa, isso eu sempre lembro da escola quando eu queria ir ao banheiro ou ir beber água e não pode, é obrigado a ficar sentado. Então, isso que era uma situação que eu não estava passando por nenhum medo, talvez uma ansiedade de ficar muito tempo ali com o ciricutico sentado na mesma posição na sala de aula, mas eu imagino que dá para a gente traçar esse paralelo com o que os cães sentem, porque principalmente se no processo de aprendizado, como eu falei lá atrás do condicionamento, eles passaram por essa visão meio que de que precisam obedecer determinada, né? Eles precisam fazer determinada coisa porque é melhor ele obedecer, é um comando de obediência. E aí depois a gente usa esse mesmo comando para ele ficar fazendo um treino de dessensibilização. Então é um comando de obediência que já não é muito legal, junto de um estímulo que ele tem medo ou de que gera alguma reação muito forte, que é outra coisa que não é muito legal. Não dá pra gente acreditar que esse é o melhor caminho da gente tornar esse cão mais confiante, mais resiliente, mais tranquilo de maneira geral com tudo que vai acontecer na vida dele. Isso, eu realmente espero que tenha dado para entender bastante a diferença do que a gente está querendo dizer, de que a gente não é contra comando, a gente não é contra ensinar, contra fazer treinos, nada disso. Mas a gente quer mostrar que existe um caminho muito melhor, que esse caminho é o que a gente coloca em prática e que a gente vê resultados e que fortalece a inteligência emocional, a autonomia, a resiliência, faz com que a dinâmica da relação entre vocês seja muito mais leve, seja algo mais dinâmico até, né? E sem a gente precisar controlar, sem ter esse microgerenciamento o tempo todo, sem gerar ansiedade em você também, porque aí você tem que ficar o tempo todo de olho, né? Para pedir alguma coisa, enfim. É muito sobre esse novo olhar, né? Na relação e na forma de treinar os cães. É isso, a nossa missão aqui não é colocar mais minhoca na sua cabeça e falar ferrou, tenho ainda mais treinos para fazer. Contrário. Ao contrário, é justamente isso, é você dedicar a sua energia, a sua disposição, a energia do seu cão, os petiscos dele, todo o tempo que vocês têm juntos, ao invés de direcionar para esses treinos incansáveis de ficar repetindo as coisas do mesmo jeito, no mesmo lugar, da mesma maneira, tentando às vezes dar murro em ponta de faca para ajudar em um problema específico, é realmente focar essa energia e essa motivação para treinar coisas que efetivamente vão ajudar vocês. Essa é a nossa grande missão aqui. A gente até mostrou na prática um pouco isso em uma das aulas do Espaço Resgate da Essência, né?
mas é o que está principalmente por trás do curso de inteligência emocional, que a gente fala que é você fazer treinos que com o tempo você vai precisar treinar cada vez menos, porque agora acredito que ficou claro o quanto o cão vai adquirindo essa autonomia e vai se sentindo bem, vai se sentindo cada vez melhor, quanto mais ele coloca em prática. E eu vou deixar o link dessas duas coisas do curso de inteligência emocional, do Espaço Resgate da Essência, aqui na descrição. Se quiser, se você ficou com alguma dúvida ainda, pode mandar pra gente lá no direct. Quando a gente abrir caixinha de perguntas, pode trazer essas perguntas também, que a gente gosta bastante de conversar, sabendo que é algo novo, um pouco diferente. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar disso. Espero de coração que tenha te trazido uma luz, um novo caminho para pessoas que estão aí, às vezes, muito ansiosas por já estarem fazendo vários treinos e não estarem, às vezes, vendo o resultado que gostaria, né? E se você gostou desse episódio, a gente pede como uma forma de troca para você compartilhar com alguém, deixar aqui na avaliação 5 estrelas para que ele chegue a mais pessoas. E obrigada hoje por nos ouvir e por ter escolhido expandir a consciência sobre o seu animal.